Eu não sei, assim, ao certo o que levou os meus pais a se separarem. Porque quando isso aconteceu, eu era muito novinha. A minha mãe fala que eu tinha cerca de uns 11 meses. Eu sei é que o relacionamento deles não deve ter sido bom, né? Porque a minha mãe não me conta, é tudo muito misterioso. Eu falo isso porque depois que a minha mãe se separou do meu pai, ela passou mais de 15 anos sozinha, sem nem sequer namorar, nem paquerar, sabe? E várias vezes eu questionava ela, mãe, por quê? O que aconteceu? Mas ela nunca gostou de tocar no assunto. E eu também dava conselhos para ela, mãe, a senhora tem que conhecer, né, uma pessoa, a senhora é jovem, uma hora ou outra eu vou casar e eu não quero deixar a senhora sozinha, porque eu sou filha única. Então, a gente sempre foi muito grudada, sabe? A minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Durante 15 anos, eu fui a única companhia dela e ela a minha única companhia. O que eu não sabia, o que eu não imaginava, é que esse tal amor que eu tanto aconselhava a minha mãe a se abrir, né, para ter a oportunidade de conhecer, iria acabar separando nós duas. É porque foi assim, um dia, sem mais nem menos, a minha mãe chegou apresentando o Samuel para todo mundo como noivo dela. Mas eu não sabia nem que ela estava namorando. Então eu fiquei tipo, noivo? Como assim, mãe? Mas a senhora está namorando? Por que a senhora não me contou? A gente conversa tudo. Mas ela disse, ah, filha, eu passei tanto tempo sozinha que quando a gente começou a namorar, eu fiquei com vergonha, sabe, de contar isso para as pessoas também, porque agora parece que eu me sinto velha para namorar. Até aí, eu respeitei, tudo bem, né, a intimidade e a liberdade dela. Demorou pouco tempo depois que a minha mãe apresentou o Samuel pra gente, os dois já se casaram e ele foi morar na nossa casa. Eu mal conhecia ele, já que o namoro dos dois foi tudo às escondidas. Na época que os dois se casaram, eu estava com os meus 17 anos. E o fato é que a partir do momento que o Samuel pisou o pé na nossa casa para morar, a minha mãe começou a mudar comigo, a criticar o meu estilo de roupa, a questionar o meu modo de andar, de agir, de sentar, e eu não estava entendendo. Eu não estava reconhecendo a minha mãe. A minha mãe sempre foi tão de boa comigo, sabe? Ela mesmo sempre me disse que roupa não tem nada a ver com caráter. Então, tipo, eu estava perdida. Só que eu fiquei analisando aquela situação e eu me liguei que a minha mãe estava com ciúmes de mim com o marido dela. Você consegue imaginar o problema que isso foi na minha cabeça? Porque, poxa, eu e a minha mãe, como eu disse, éramos melhores amigas. Ela me criou, ela me ensinou tudo. Ela sempre soube do meu caráter. E ainda assim, ela estava com ciúme de mim, com o marido dela. Eu fui bem direta e resolvi chegar nela e perguntar. Falei assim, mãe, a senhora está com ciúme de mim, com o Samuel? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? E a minha mãe, ela também não foi de rodeios não, sabe? Ela me respondeu na lata. Ela falou assim, ah, filha, nos dias de hoje, a gente não está podendo confiar em ninguém. Eu lembro que quando a minha mãe me falou isso, eu peguei nos ombros dela. Sabe quando você quer acordar uma pessoa? E eu sacudia ela assim, falava assim, mãe, olha pra mim, mãe. Sou eu, a sua filha. A senhora me criou, a senhora me conhece. Gente, foi uma sensação horrível, sabe? Deus me livre. Eu jamais teria um caso com um cara casado. E ainda mais o marido da minha mãe. Eu não estava reconhecendo ela. Depois disso, a convivência na nossa casa virou um inferno, estava impossível. Porque se eu colocasse uma bermuda um palmo para cima do joelho, ela já fazia cara feia para mim. Como se eu fosse uma rival, como se eu fosse uma ameaça dentro da casa dela. Então eu tinha que ficar de calça jeans, de blusa de manga comprida e de tênis dentro da minha própria casa num calor de 40 graus. Isso não dá, né? Foi quando eu resolvi que eu tinha que sair de casa, porque estava ficando muito chato, sabe? Eu sentia assim que até o Samuel era meio constrangido com aquela situação e eu não queria estragar a felicidade dos dois. Então foi quando eu resolvi morar com a minha avó, porque com o meu pai eu nunca tive intimidade e liberdade para isso. Depois que eu mudei para a casa da minha avó, eu mal tinha contato com a minha mãe. Eu estava tentando evitar ela porque eu não sabia quando que eu ia encarar ela de novo. Como eu disse, eu não estava reconhecendo a minha mãe. Demorou um tempo, sabe, para ela me procurar. E aí ela veio me pedir perdão. Ela falou assim que ela estava cega de ciúmes, que ela já soube muitos casos em que o padrasto
tem um romance com a enteada, né, e que ela surtou só de imaginar na possibilidade disso acontecer na casa dela, mas que ela pedia perdão, que ela me amava demais, que a vida inteira eu fui a companhia dela. E eu falei, mãe, pode ficar sossegada, eu perdoo a senhora de coração, só que para sua casa eu não volto para evitar que a senhora surte novamente, né? E até para dar liberdade para vocês dois, tá casado de pouco tempo, fica com a casa mais livre. Aqui na casa da minha avó, é bom para mim estar mais perto do meu serviço, porque nessa época eu já trabalhava. Só que a verdade é que lá no peito, bem escondido, eu tava assim muito magoada e muito chateada com a minha mãe. Tipo assim, eu não tinha ódio, Deus me livre. Eu amo a minha mãe, sabe? Eu tenho muita admiração por ela, porque ela me criou praticamente sozinha, é uma guerreira. Mas é que hoje eu sou mãe, sabe? E eu tenho essa mágoa dela ainda, eu não gosto de falar, quem sabe é só meu marido, pra ela eu nunca falei, ela acha que isso aí já é águas passadas. Mas hoje eu sou mãe e eu nunca me imagino trocando os meus filhos por homem nenhum. Porque sim, foi isso que a minha mãe fez comigo. Eu já tinha 17 anos, eu já trabalhava, já era praticamente independente, mas ela escolheu me deixar sair da casa dela por causa do marido e assim, por causa de uma situação que ela criou na cabeça. Então eu sou muito magoada com isso, sabe? Isso me dói demais. Hoje, quando eu e o meu marido a gente vai falar sobre isso, porque ele sabe de toda a história, eu contei tudo, ele fala assim, amor, nada me tira da cabeça que essa reação que a sua mãe teve com você quando ela se casou tem alguma coisa a ver com a separação misteriosa dela e do seu pai. Mas, gente, será? Vou contar pra vocês a história de como a amante do meu namorado virou minha comadre. Ei, fica aí que tem história nova. O relacionamento com ele era completamente tóxico. Sério, eu perdoei 1001 traições, ele saía sozinho, ele me xingava, me ofendia. Assim, ele mesmo só botava esfregar na minha cara que ele não valia nada e eu lá empurrando com a barriga, porque lá no fundo eu gostava dele e não queria terminar. Teve um dia que nós estávamos em um almoço de família e o celular dele estava conectado no Bluetooth da caixinha tocando música. Fui até o celular dele pra trocar de música e acabei vendo pela barra de notificação que tinha uma mensagem de uma moça que tava fulana do espeto carioca. Eu, curiosa, abri a mensagem, fui ler e quando eu vi, era uma pessoa com quem ele estava me traindo, mais uma das várias. Nesse dia eu não falei nada, só fiquei lendo lá as conversas, guardei pra mim, não fiz escândalo nenhum, até porque era uma comemoração lá, o almoço eu não queria estragar. Quando eu cheguei em casa, eu chorei tudo que eu tinha pra chorar e decidi que eu não iria ter mais nada. Fui, joguei a merda no ventilador, briguei com ele e tal, ele chorou, porque eu não vou fazer mais de novo esse papo, né? Até que eu não aceitei mais e acabei terminando o nosso relacionamento. Ele achava que era mais uma das minhas crises e que logo eu ia perdoar ele, mas é óbvio que não, eu me mantive firme na minha decisão. E aí eu fui mandar mensagem pra menina, né, tipo, pra perguntar e tal, pra saber desde quando eles estavam juntos, como era. E aí quando eu falei com ela, ela me disse que eles já estavam juntos há meses, que ela não sabia que ele tinha namorada e tal, e que contava pra ela que ele era solteiro e tudo. Me pediu várias desculpas, porque ela não sabia que ele tinha alguém, ela não queria fazer esse papel, tal, não sei o quê. Por fim, a gente acabou conversando muito, e assim, ela era um amor de pessoa e a gente acabou virando amigas. Nós marcamos vários encontros, né, pra conversar pessoalmente e tal, e a gente percebeu que tinha muita coisa em comum. Depois que a gente terminou, né, o nosso relacionamento, porque eu terminei com ele e ela também terminou, a gente acabou percebendo que nós tínhamos muita coisa em comum. Então a gente virou realmente amigas, começamos a sair pra vários lugares e tal. Conheci o primo dela, e esse primo dela se tornou meu namorado, depois se tornou meu marido. Eu engravidei dele, hoje a gente tem uma filha lindíssima de 2 anos, e ela virou madrinha da nossa filha. E é maravilhosa a nossa relação. E o nosso ex lá ficou sem nenhuma das duas, né? E ela também hoje tá namorando com um cara maravilhoso. Enfim, meninas, nem sempre a amante tem culpa de tudo, né? Quem tem culpa é o presente de Deus. Enfim, foi isso. Gente, eu tava aqui lembrando de uma história, né? Do dia que eu quase apanhei no banheiro da escola. Essa história de quando eu tinha 12 anos, eu tava no 7º ano do ensino médio. Eu tava no 7º ano e tinha uma menina que eu juro, ela era desse tamanho, mas ela era muito marrentona, sabe? E ela me botava medo. E eu desse tamanho e ela desse tamanho. E aí que essa menina não gostava de mim. Por quê? Não sei, nunca saberemos, né, amor? Mas fica aí o questionamento. Aí, beleza, na minha sala tinha uma menina que era amiga dela. O nome da menina que queria me bater vai ser Luana. E o nome da amiga dela, Giovana. A Luana tinha um irmão que era da minha sala também. O irmão dela a gente vai colocar de Guilherme. Guilherme e eu éramos amigos apenas, não... mas, pelo contrário, ele gostava de mim, alguma coisa do tipo. E Giovana gostava dele. Teve um certo dia lá que eu cheguei na escola, eu indo, e Luana e Giovana e o bonde das Winx vindo na minha direção. Aí eu já pensei, bom, é isso, obrigada a todos que acompanharam até aqui, este é meu fim. Ela veio falando que ia me bater, gente, na porta da escola, eu tinha acabado de chegar. Me bater, isso, aquilo, outro, e eu, gente, não tô entendendo nada. Aí o inspetor foi lá e separou. Subi pra minha sala com as pernas mais tremendo que vara verde. Subi junto com o inspetor, que eu também sou besta. Tudo correndo bem, assim, na medida do possível, chega a hora do intervalo. Eu e minhas little friends vamos ao banheiro.
Quem que chega atrás, gente? Quem que chega atrás da gente? O bonde das Winx. Aí a Luana já veio me empurrando, 50 centímetros de altura. Pela segunda vez no dia eu achei que eu ia morrer. Apontando o dedo na minha cara, não sei o que, falando um monte de coisa, e até que ela fala: ai, que não sei o que, você chamou meu irmão de feio. Pensei comigo, né? Oi? Você tá vindo me bater porque eu chamei seu irmão de feio? Sendo que eu nem chamei. E assim, sem reação, porque foi muito do nada. E nisso, o pessoal da escola é fofoqueiro, né, meus amores? Eles já estavam vindo tudo atrás. Aí eu falei assim, não, eu não xinguei seu irmão de feio, ele é meu amigo, não sei o quê. Não gosto de quem inventa mentira sobre mim, cara. Quase perdi 3 dates por causa desse bafafá ridículo. Até que entra outra doida na meio da história, empurra ela assim do nada, falando que ela não ia bater em mim não, que não sei o quê. Eu falei assim, nossa, chapolim colorado, obrigada. Acabou que essa menina que entrou na briga do nada realmente expulsou a doidinha de cima de mim. As coisas virou pra mim e falou assim, se isso acontecer de novo, você vai apanhar. Fiquei, será ela amiga ou inimiga? Subimos pra sala, tentei me afastar o máximo possível do irmão dela, né? Porque eu não queria que acontecesse mais um episódio desse na minha vida, não. Porque puta que pariu. Aí, gente, eu tava tentando entender da onde é que essa menina tinha tirado que eu tinha falado que o irmão dela era feio. Minhas amigas dão uma de FBI, descobrimos. Que falou pra ela que eu tinha chamado o irmão dela de feio? A Giovana, gente. A menina saiu inventando um monte de coisa de mim, a Luana, só porque o irmão da Luana gostava de mim, cara. Ai, eu não tenho culpa de ser tipo de baile, menor de baile. Veio me prender na porta do banheiro pra poder me bater porque eu tinha chamado o irmão dela de feio. Segundo as más línguas, não tem cabimento, amor. Trago fofoca. E fofoca cristã, graças a Deus. Menina, eu não sou muito de ir pra igreja, mas fui que eu tava precisando, hein? Aí fui com a minha amiga, escuta, fui com a minha amiga e com o marido dela, os dois são crentes. Aí chegou uma menina lá no culto, gente, com o espírito de Jezabel no cio, com um decotão. Aí o pastor pregando, que Deus fez um negócio bonito que ninguém vê. Eu pensei, o espírito dela que não é, porque tá todo mundo vendo. Aí umas irmãs olhando pra mim, cochichando, devia estar falando que eu engordei. E elas acham que não engorda, elas estão o quê? Ampliando o templo do Espírito Santo. Eu voltou na fofoca, o pastor mandou pegar a mão do irmão, entendeu? E orar. Aí minha amiga me deu a mão, Jezabel deu a mão pro marido da minha amiga. A Jezabel deu a mão já querendo dar a tcheca. Minha amiga orando, eu falei, mulher, eu tô vendo uma coisa. Aí ela, tu tá tendo uma visão. Eu falei, mulher, olha pra trás. Na hora que ela olhou pra trás, Jezabel tava pegando a mão do marido dela e levando pro coração. Vulgo decote, né? Eu falei, mulher, ela tá querendo o varão do teu varão. Eu sei que em vez de templo, a gente arrumou, foi um barraco edificado. Foi um barraco abençoado pra acabar com a vida de Jezabel. Eu tinha um amigo que ele era um amigão, um amigo, muito amigo, eu considerava demais ele, eram mais de 5 anos de amizade. Só que nós não estávamos tão próximos. Aí, esse ano teve a festa junina no meu colégio e ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. E a gente começou a conversar e ele foi e me contou tudo que estava acontecendo na vida dele, me contou que tinha separado da namorada e que iria na festa. Eu falei, poxa, que legal, vamos sim. Só que nisso ele pediu pra ficar comigo, pelo WhatsApp. E eu, como não tinha certeza se eu queria ou não, tal, eu acabei nem respondendo, deixei meio que em aberto. No dia da festa, nós nos encontramos. E aí a gente andou bastante na festa, rimos, comemos, conversamos, nos divertimos. E teve uma hora que ele me puxou pra uma sala vazia e ele me deu um beijo. Na hora eu nem reagi ao beijo, assim, foi um selinho demorado. Eu deixei, até que foi bom. Depois disso a gente acabou dando uns beijos mais umas 3 vezes, mas não foi nada demais. Sabe, foi coisa boba mesmo, só foi ali. Eu gostava muito dele, mas como eu sabia, assim, que ele não era um garoto que eu poderia prever alguma coisa, me iludir com alguma coisa, eu deixei tudo entre nós dentro da amizade. Depois de mais ou menos uma semana, ele postou uma foto com a ex-namorada dele. Aí eu fui e comentei, né, no Instagram, vocês voltaram? E ele respondeu meu comentário super grosso, cuida da sua vida, você não tem nada a ver com isso. E eu falei, ué, que isso, gente, que menino doido, tipo... né? O que tem a ver? Por que ele tá falando comigo desse jeito? 5 minutos, a namorada dele pediu pra me seguir no Instagram. Aí eu peguei e aceitei. Aí ela veio conversar comigo. Aí ela pegou e veio falar pra mim assim, que tipo assim... que o namorado dela tinha me contado tudo que tinha acontecido entre nós dois. E eu falei, ué, ele contou o quê? E aí ela pegou e veio falando, não, contando que você pediu pra ficar com ele, que no dia da festa junina você tentou agarrar ele várias vezes, você tentava beijar ele ficava se afastando, ele tentava falar não, mas você ficava insistindo. Falei, rapaz, esse menino é mentiroso, né? Aí eu corri nas conversas do WhatsApp, tirei print de
tudo, de todas as conversas, de tudo, e mandei tudo pra ela. No final das contas, ela acabou terminando com ele, ele veio no meu Instagram, ele me xingou de tudo. Naquele momento eu nem reconheci o meu amigo, sabe? E ele falou assim, ela terminou comigo, a culpa é sua. Falei, minha não é não, a culpa é sua. Porque eu tenho certeza que você teve chance de ser sincero. Por que você não foi sincero? Preferiu continuar mentindo. Então, acabei que ele me bloqueou, ela começou a me seguir, tipo, me segue, a gente acabou virando colegas, amigas, e no final das contas eu aprendi o quanto a sinceridade é importante, seja numa amizade, seja no namoro, seja no casamento. Se você tem a oportunidade de falar a verdade, fala a verdade, senão você vai acabar perdendo a pessoa que você gosta por uma mentira boba e pequena.